Nós sabemos pela Escritura Sagrada que Lucas escreveu para um certo Teófilo. Não sabemos quem é Teófilo com precisão. Porém, por o seu nome ter uma origem grega e não hebraica, identificamos ele como alguém que veio da igreja gentílica. Pela saudação que o escritor, onde ele chama de excelentíssimo Teófilo, é uma saudação que nos remete a um possível alto oficial romano, alguém que exercia alguma posição política de grande relevância, talvez até como uma inferência de Filipenses 4:22, alguém da casa de César. Com certeza Teófilo era de origem grega ou romana, porque quando Lucas escreve o seu evangelho, toda vez que ele vai mencionar algum costume, alguma prática judaica, ele faz questão de explicá-la em termos gentílicos, para que o seu interlocutor possa compreender. Além disso, nós percebemos que Teófilo, além dele ter esta sua origem greco-romana, ele também tem com certeza muito interesse na obra do Espírito Santo, porque todo o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, nós vemos a obra do Espírito Santo destacada em alto relevo. Naturalmente, há um interesse de Teófilo de conhecer mais sobre este tema, e Lucas vem responder às suas indagações, vem trazer a mensagem de forma cada vez mais profunda. Veja, por exemplo, quando Lucas abre o seu evangelho, já no capítulo 1, ele vai nos mostrar a história de João Batista, e ele começa a história de João Batista na história dos seus pais. Nosso irmão Zacarias, sacerdote, e a irmã Isabel, a sua mãe. Lucas vai relatar que este casal abençoado eram sim cheios do Espírito Santo de Deus. Mas antes de Lucas falar sobre isso, lá no versículo 6 do capítulo 1, ele vai relatar que este casal era temente a Deus e andava irrepreensivamente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Esta é uma tônica em todo o Evangelho de Lucas, a obra do Espírito Santo e a importância da palavra de Deus. Esta relação entre a obra de Cristo, através da pessoa do Espírito Santo, e a palavra de Deus revelada, ela é muito destacada em todo o Evangelho de Lucas e também no livro de Atos. No versículo de número 15 do capítulo 1, ele fala que João Batista, o filho deste casal abençoado, seria cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Mas para que ele seria cheio do Espírito Santo? É só continuar lendo o Evangelho de Lucas que nós percebemos que ele foi cheio do Espírito Santo para fazer a obra de Deus, proclamando a palavra de Deus. Quando Lucas vai relatar sobre o nascimento do Senhor Jesus Cristo, ele fala que o anjo Gabriel vem até uma virgem de Nazaré chamada Maria e ela pergunta: mas como eu vou ter este varão se eu não conheço o homem? Ele diz: não há problema, o Espírito Santo te cobrirá com a sua sombra. Obra do Espírito Santo. Mas qual é a resposta de Maria? A resposta de Maria é: cumpra em mim a tua palavra. Perceba que a relação palavra e obra do Espírito Santo estão sempre juntas no Evangelho de Lucas. Quando ele vai falar sobre o cântico de Zacarias, versículo 67 do capítulo 1, ele diz que Zacarias foi cheio do Espírito Santo. Mas no versículo 70 ele diz que Zacarias louva o Senhor falando sobre a palavra de Deus. Quando o Senhor Jesus Cristo é batizado, ele relata que o Espírito Santo desceu sobre ele como uma forma corpórea de uma pomba. Mas no mesmo momento,
abriu-se o céu e ouviu-se uma voz com as palavras de Deus. Depois do batismo, o Senhor Jesus Cristo é levado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo no deserto. E como foi que ele venceu a tentação? Está escrito, está escrito, está escrito, citando a palavra de Deus. Glória a Deus. Depois ele sai do deserto, conduzido pelo Espírito Santo, e vai para Nazaré. Para quê? Para pregar a palavra de Deus. Aleluia. Ele chega à sinagoga, ele dá no livro, ele vai ler o quê? A palavra de Deus. E quando ele abre a palavra, o que diz na palavra? O Espírito do Senhor está sobre mim. Aleluia. Então essa relação palavra de Deus e obra do Espírito Santo, no Evangelho de Lucas, ela é clara, ela é evidente, ela é clara e evidente. Amados, o que nós precisamos nos nossos dias não é nenhuma inovação, não é nenhum movimento extraordinário, não é nenhum movimento estranho. O que nós precisamos é da mensagem do Evangelho pleno. E ela está prevista, relatada fartamente na palavra de Deus. E a mensagem do Evangelho pleno é esta, que revela que a obra do Espírito Santo, ela vem complementar o poder que há na palavra de Deus. E que a palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus, se não houver a obra do Espírito Santo, é estéril, é vazio, é conhecimento, é fé intelectualizada apenas, mas com o poder do Espírito Santo, aleluia, ela é vida para a nossa vida, ela é poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. A história eclesiástica nos conta que em muitos momentos da história da igreja houve surtos de manifestação do Espírito Santo. Momentos como esses foram os que conduziram, nos séculos 13 e 4, a busca pela santidade. Nos séculos 16, 17, 18, o movimento que ocasionou a reforma protestante. Mas em todos esses momentos eram apenas surtos, acontecia a movimentação e depois desvanecia, desaparecia. Por quê? Porque faltava o acesso à palavra de Deus. Muitas vezes havia apenas uma Bíblia para milhares de pessoas. Muitos lugares as Bíblias, por tão caras, eram acorrentadas aos púlpitos das igrejas. Poucos tinham acesso a ela. É por isso que hoje nós somos frutos do movimento pentecostal, um fogo que começou a nascer lá no primeiro do século XX e até hoje varreu o mundo e permanece vivo. Por quê? Porque nós temos acesso ao poder do Espírito Santo, nós temos acesso à palavra de Deus. Glória a Deus. Não podemos perder o equilíbrio entre essas duas coisas, porque esta é a obra de Cristo em nossas vidas, esta é a verdadeira obra de Deus. É o respeito e a reverência à sua santa palavra e a sensibilidade ao trabalhar do seu Santo Espírito entre nós. O Senhor Jesus Cristo, enquanto Ele esteve aqui na terra, Ele trabalhou sim, sob a operação e a moção do Espírito Santo de Deus. Nós não podemos confundir a pessoa de Cristo, as suas duas naturezas, porque nós cremos, a partir da revelação que emerge das Sagradas Escrituras, que Jesus era 100% Deus e 100% homem. Infelizmente, em nosso meio tem surgido algumas influências nefastas. Algumas não são tão recentes assim. Por exemplo, a influência do docetismo, uma heresia dos primeiros séculos, em que confundia a natureza de Cristo, entendia que Cristo não tinha a natureza humana, apenas a natureza divina. A máxima do docetismo era: se Cristo sofreu, Ele não é Deus, e se era Deus, Ele não sofreu. E até hoje muitos têm essa ideia equivocada da natureza de Cristo, confundem que Ele era 100% homem e 100% Deus. Este é o grande milagre.
O maior milagre que já aconteceu foi o próprio Deus encarnar-se, entrar em uma carne humana para habitar como nós, como eu e como você. Ele sofreu sim, ele sofreu como homem, mas ele triunfou sim, ele triunfou como Deus. Ele morreu sim, morreu como homem, mas ele ressuscitou porque tinha o poder de Deus. Ele triunfou sobre o pecado como homem, mas ele nos redimiu dos nossos pecados como Deus. Ele curou a muitos enfermos, fez diversas obras maravilhosas como homem, pelo poder do Espírito de Deus. Sim, e ainda nos ensinou que nós faríamos obras ainda maiores do que essas, porque cremos nele como Deus. Aleluia. Então o Evangelho de Lucas, ele nos revela que Jesus, algumas das suas ações eram ações como homem, e nessas ações como homem, ele agia sob o poder do Espírito de Deus. Mas algumas coisas que Jesus fazia, ele não podia fazer como homem. Estas ele fazia sendo Deus. Por exemplo, perdoar pecados. Lucas 5, 24. Encontro com um paralítico, ele diz: perdoados, filhos, se são os teus pecados. E diz a Bíblia que ali estavam religiosos, ali estavam fariseus, e começaram a blasfemar dele, e dizer: que isso? Um homem não pode perdoar pecados. Verdade, não pode mesmo, mas Deus pode. Ele também era Deus. Aleluia. E Jesus então se volta para eles e diz: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: levanta-te e anda. E ele andou, porque ele não era só apenas homem, mas ele também era Deus. Aleluia. Agora é interessante que o Senhor Jesus, toda vez que ele vai agir como homem, e portanto agir sob a inspiração do Espírito Santo, ele sempre se chama a si mesmo de Filho do Homem, para nos relatar que nós poderíamos, como ele relata em João 14:12, fazer obras ainda maiores do que as que ele mesmo fez. E a história pós-bíblica, a história bíblica e pós-bíblica nos mostra que sim, essas palavras de Cristo se cumpriram. Muitas obras continuaram sendo feitas, obras maravilhosas, curas até os nossos dias, ressuscitar mortos. Apóstolos fizeram isso. A história eclesiástica nos mostra que até o século II, por volta do ano 195 depois de Cristo, ainda havia a ressuscitar mortos entre o povo cristão. Depois esses sinais começaram a diminuir, e hoje se tornou quase que uma exceção à regra, quando a gente vê um grande milagre acontecer, coisa que deveria ser natural, porque o poder de Deus não diminuiu, o Espírito Santo ainda está entre nós. Isso deveria ser algo natural entre nós louvarmos a Deus, agradecermos a Deus, engrandecermos a Deus, não nos impressionar, porque o nosso Deus não mudou, Ele ainda é o mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Mas infelizmente, a nossa falta de compreensão da obra do Espírito Santo tem atrofiado a nossa visão espiritual enquanto povo de Deus, e mais, tem limitado a atuação do Espírito Santo entre o seu povo. Infelizmente, mesmo no nosso meio, mesmo no meio pentecostal, uma experiência tão maravilhosa, tão incrível, tão profunda, tão tremenda quanto o batismo com o Espírito Santo tem sido tão mal incompreendido, tão incompreendido. Em muitos círculos, o batismo com o Espírito Santo tem se transformado numa necessidade social. Para muitas igrejas, só pode consagrar alguém a ser um presbítero se ele for batizado com o Espírito Santo. É aquele que quer galgar uma posição eclesiástica diante da igreja de Deus, começa a buscar o batismo com o Espírito Santo, não porque deseja um relacionamento mais profundo com Deus, mas porque ele quer galgar uma posição eclesiástica dentro da igreja, no governo da igreja. Se transformou
numa necessidade social. Em outros, se transformou numa autorização para impressionar a igreja. Muitos, sob a alegação de estarem sendo usados pelo Espírito Santo, fazem espetáculos cênicos no púlpito para impressionar, para chamar a atenção da igreja. E isso tem dois efeitos colaterais terríveis. Primeiro, que muitos passam a buscar o batismo com o Espírito Santo e as manifestações dos dons espirituais, porque querem também impressionar. Mas tem outro efeito. Tem aquele crente que é mais discreto, que gosta de fazer o louvor dele, só ele e Deus, mas no cantinho dele, sem chamar a atenção. E esse passa a não buscar o batismo do Espírito Santo, porque ele entende que se ele buscar, ele vai virar aquilo que ele não quer virar. Quando o batismo com o Espírito Santo não é isso, não é para isso, não tem esse propósito. E outros chegam a vender, me perdoem a expressão, chegam a vender o batismo com o Espírito Santo como se fosse uma experiência hedonista, uma experiência prazerosa. Você não sabe o quanto é bom, o quanto é gostoso, o quanto é maravilhoso experimentar o prazer de ser batizado com o Espírito Santo. E realmente é uma experiência prazerosa, mas não deve ser buscado por isso. O Espírito Santo não é uma droga que você vende uma experiência prazerosa. O Espírito Santo é o poder de Deus na vida do crente, é uma experiência para te aproximar mais de Deus, para te envolver em um relacionamento espiritual mais profundo com Deus. Então é vendida a ideia de uma forma errada, e isso afasta muita gente. Eu estou bem assim, eu estou feliz com Deus, para que eu vou buscar o batismo do Espírito Santo? Para outros, o Espírito Santo é apresentado como se fosse uma experiência democrática. O Espírito Santo está aqui, quem quer ser batizado, vai ser batizado, quem não quer, não precisa. Se aceita, se quer, é uma experiência democrática. O Evangelho também é bastante democrático. Você não é obrigado a ser salvo, mas para ser salvo, você tem que aceitar o sacrifício de Cristo no Calvário. Ele é bastante democrático. Você aceita se quer, agora se você não aceitar, o outro caminho é o inferno. Então não há democracia quando se trata de coisas espirituais. Estamos tratando de destino eterno. Só há um caminho, uma verdade, uma vida. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, mas todos aqueles que o aceitarem herdarão uma vida eterna. Aleluia! Isso não é democracia, isso é verdade na palavra de Deus. Aleluia! A experiência do batismo com o Espírito Santo, infelizmente, tem sido tão incompreendida e afastado muitos de buscarem-na. Muitos, porque temem o que pode acontecer se for batizado com o Espírito Santo. Sabe o que vai acontecer? Só vai melhorar ainda mais a sua vida, porque o que Deus dá jamais é para prejudicar alguém. Deus respeita a sua liberdade, Ele respeita a sua individualidade. Deus não vai te batizar com o Espírito Santo para te constranger, Ele vai te batizar com o Espírito Santo para te aproximar mais dele. Você não precisa ter medo de buscar o batismo com o Espírito Santo. Deus jamais vai levar você a fazer algo que você não quer fazer. O Espírito Santo não é como esses espíritos enganadores que se apossam das pessoas, que roubam a sua consciência, que fazem-nas fazerem coisas que elas nem se lembram depois. Não, o Espírito Santo é um cavalheiro, é um gentleman. Ele jamais vai te levar aonde você não quer. Mas se você permitir, Ele vai te levar para os braços do Pai. Aleluia! Ele vai te levar para um relacionamento mais profundo com Deus. Esse é o propósito da experiência maravilhosa do batismo com o Espírito Santo. Tópico de número 2 da nossa lição vai tratar um pouco mais sobre essa experiência do Espírito Santo, a experiência do batismo com o Espírito Santo, o trabalhar do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo na vida da igreja, no ministério da igreja. E a primeira coisa que o evangelista Lucas nos mostra é que o batismo com o Espírito Santo é sim
uma experiência necessária. Aleluia. Atos capítulo 1, versículo 4, palavras de Cristo, o nosso Senhor. Ele diz que eles não deveriam ausentar-se de Jerusalém até que recebessem o revestimento do Espírito Santo. O Espírito Santo, portanto, é encarado pela igreja primitiva como uma experiência necessária, automaticamente necessária a partir da conversão. Observe, por exemplo, Atos capítulo 19, versículo 2, a Bíblia relata que o apóstolo Paulo chega a uma cidade, Éfeso, encontra ali alguns irmãos que são recém-convertidos, são em número de 12, e ele pergunta a eles: quando vocês creram, vocês receberam o batismo com o Espírito Santo? Aqueles irmãos respondem: nós ainda nem ouvimos que haja Espírito Santo. Então diz a Bíblia que ele orou por eles, impôs as mãos, eles receberam o batismo, falaram línguas e profetizaram. Então, veja, que era encarado como uma experiência sim necessária. O Senhor Jesus Cristo, ao falar em Atos 1,4, que eles não deveriam sequer testemunhar sem antes terem recebido o revestimento de poder. E que talvez agora seja um momento bom para nós diferirmos o que é batismo com o Espírito Santo do que é a presença do Espírito Santo. A Bíblia fala que todo crente que aceitou Jesus como seu Salvador tem o Espírito Santo. Ponto. Isso é a obra do Espírito Santo na regeneração. Você aceitou Jesus? O Espírito Santo está em você. Ele vem morar conosco. Ele é um consolador, o Paracletos, aquele que está junto, ao lado. Ele vem para morar em nós. Então, esta é a obra do Espírito Santo na regeneração. Você aceitou a Cristo, Ele está em você. Você aceitou a Cristo, você tem o Espírito Santo na sua vida. Porém, essa obra que o Espírito Santo inicia na nossa vida, ela não termina ali. Ela é uma obra progressiva. Ele vai levando você a cada dia a se aproximar ainda mais de Deus. Então, o caminho natural é que você busque mais experiências com Deus. O caminho natural é que você busque ser revestido. Aquele que aceitou a Cristo já está vestido, não está nu, está vestido. Como eu com essa camisa. Agora, aquele que é batizado do Espírito Santo, ele está revestido. Ele recebeu uma nova experiência sobre aquela que já havia. É isso que o Senhor nos ensina. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Pois eu vos envio a promessa que o Pai ordenou. Se você ler a Bíblia com atenção, vai notar que em João capítulo 20, versículo 22, ao encontrar os discípulos após a sua ressurreição, Jesus soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Eu nunca vi o Senhor Jesus mandar uma coisa e não acontecer, porque a sua palavra tem poder. A sua palavra não volta para ele vazia, mas antes cumpre o que lhe apraz e prospera naquilo para o qual foi designada. Então, naquele momento, em João 20, 22, os discípulos receberam sim o Espírito Santo, mas falaram em línguas? Profetizaram? Não. Eles já estavam com o Espírito Santo com eles. Receberam o selo da promessa, receberam a presença do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo na regeneração. Isso tanto é verdade que o evangelista nos narra que a partir daqueles momentos ele lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras, porque durante os anos em que ele esteve com eles, muitas vezes Jesus falava e parecia que estava falando grego, eles não entendiam o que ele falava. Inúmeras vezes eles chamaram ele em particular e pediram para que explicasse. Agora não, eles tinham a unção do Santo e sabiam tudo, com
conseguiam entender, fazia sentido, a obra do Espírito Santo neles esclarecia as verdades da palavra de Deus. Glória a Deus. Mas faltava algo, para que eles pudessem ser testemunha para o mundo, para que eles pudessem testificar diante do mundo, eles precisavam de um revestimento de poder. E aí entra o batismo com o Espírito Santo. É uma experiência de poder, uma experiência que nos leva a um relacionamento ainda mais profundo com Deus, uma experiência que te leva a novas experiências. O batismo com o Espírito Santo é uma porta para um mundo novo. Que mundo? O mundo das manifestações espirituais, o mundo dos dons espirituais. O batismo com o Espírito Santo é a porta de entrada para essa graça de Cristo para o seu povo. Isso não é para impressionar ninguém, não. Jesus disse que o propósito, através da inspiração do apóstolo que escreveu, é para a edificação da igreja de Deus. Todo dom, todo ministério, toda manifestação do Espírito Santo não é para benefício próprio ou para promover aquele que está sendo usado por Deus, mas é para a edificação do corpo de Cristo. E se não servir para a edificação do corpo de Cristo, então deve servir apenas para o culto individual. É por isso que o apóstolo Paulo chegou a exortar aos coríntios que muitos deveriam falar as suas línguas estranhas com Deus apenas individualmente, para não perturbar o culto dos outros, porque não está sendo uma manifestação para a edificação, e sim para exibicionismo pessoal. A obra do Espírito Santo é para a edificação do corpo. Esse é o propósito. Por isso, um revestimento de poder. O batismo com o Espírito Santo, dentro deste escopo, ele serve como uma capacitação espiritual para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. É claro que o batismo com o Espírito Santo também serve para favorecer o seu crescimento espiritual pessoal, como fortalecimento da sua fé de forma individual. O apóstolo Paulo nos ensina, em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 14, que mesmo o seu momento de adoração, de oração individual, ele é mudado, ele é transformado, ele é de uma forma extraordinária, abençoado, quando você tem sobre si a bênção do batismo com o Espírito Santo, quando você tem a possibilidade de orar ao Senhor em línguas estranhas, quando você pode, através das línguas estranhas, falar em mistérios com Deus. Diz o apóstolo que neste momento o seu espírito ora bem, ainda que o seu entendimento fique infrutífero. Quantas vezes, meu irmão e minha irmã, você já não se sentiu em momentos de angústia e aflição tal que lhe faltam as palavras? Quantas vezes você tem enfrentado problemas, dificuldades, que às vezes parece que até a fé deixa você, parece que você não encontra saída, alternativa, opção de futuro. Você até quer orar ao Senhor, mas lhe faltam as palavras. Se você, que ainda não é batizado do Espírito Santo, tivesse a experiência desse batismo maravilhoso, que ele pode cair sobre você aí dessa manhã. Aleluia. Aleluia. Você poderia orar a Deus em línguas, e você ia sentir um conforto do Espírito Santo na sua alma. Porque mesmo que o seu entendimento fique infrutífero, o Espírito Santo arredonda a nossa oração e chega ao Pai de acordo com a nossa necessidade. Aleluia. O batismo com o Espírito Santo, ele te possibilita acesso a este mundo, ele te possibilita acesso a este nível de intimidade com Deus. Aleluia. Possibilita que você consiga
conversar com Deus numa língua em que você mesmo não entende, mas que Deus entende e compreende muito bem. O batismo do Espírito Santo é uma experiência maravilhosa, amados. Eu não conheço ninguém até hoje que não tenha experimentado uma profunda transformação, sempre benéfica, em sua vida após o batismo com o Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Porque é uma bênção que é para todos nós. É uma bênção que Deus quer sim dar a cada um dos seus filhos. E não é só o batismo, Ele quer continuamente encher você do Espírito Santo. Porque mesmo quem já foi batizado do Espírito Santo pode ser repetidamente cheio do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Glória. É o que a Bíblia narra para nós. É o que o livro dos Atos dos Apóstolos narra. Os sucessivos enchimentos com o Espírito Santo. Não apenas uma experiência única, mas experiências repetidas de enchimento espiritual. Essa experiência era tão importante para a igreja primitiva que o Senhor Jesus diz: não vão testemunhar enquanto não for revestido de poder. Espere a promessa que do Pai vai ser enviada para vocês. Ela é importante, amados. Ela continua sendo importante nos nossos dias. Glória a Deus, é verdade. A obra do Espírito Santo é uma obra incrível. Nós somos não a primeira geração do movimento pentecostal. Talvez nós estejamos na terceira ou, quiçá, a quarta geração do movimento pentecostal. Os irmãos que nos antecederam, eles trouxeram e repassaram a influência benéfica do mover do Espírito Santo para as gerações seguintes. Eu quero questionar a você essa manhã: o que nós, terceira ou quarta geração, eu não sei dizer com precisão, do movimento pentecostal, nos passar para a geração que nos sucede, que está aqui atrás estudando a palavra de Deus? Qual é a mensagem que nós vamos passar para a próxima geração? Nesta passagem de bastão entre gerações, será que nós estamos cumprindo a nossa missão de levar à próxima geração a visão correta quanto ao batismo com o Espírito Santo? Será que nós estamos levando para a próxima geração o desejo de ser cheio do Espírito Santo? Será que nós estamos motivando aos que vão ficar depois de nós, se Jesus não voltar antes, a levar o fogo do Espírito Santo para os próximos campos, para campos em que nós não vamos alcançar? Porque a obra do Espírito Santo, ela não parou, ela não diminuiu. E a nossa geração não pode se esconder, dizer que não tinha acesso à verdade, porque você tem a palavra de Deus disponível. Toda ela está disponível, acessível à nossa geração. A verdade de Deus está nas nossas mãos. Nós conhecemos a revelação, nós estudamos a revelação, nós questionamos a revelação, nós vivemos a revelação. Nós experienciamos essa palavra. Esta palavra é a palavra de Deus. Como? Apenas para dizer que ela é a palavra de Deus? Ou eu transformo isso em realidade que eu vivo no meu dia a dia? Essa reflexão é necessária e importante para nós. Nós precisamos compreender que a obra do Espírito Santo, ela é contínua, ela não diminuiu. Glória a Deus. Nós não somos dos cessacionistas que acreditam que a obra do Espírito Santo só foi para a igreja do primeiro século. Não, nós cremos na palavra de Deus, nós cremos na pregação do apóstolo Pedro, nas primeiras conversões, em que ele nos fala em Atos capítulo 2, versículo 39, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, próxima geração, e a todos os que estão longe, nós, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Aleluia. A promessa é para você.
Você foi chamado por Deus? Então a promessa é para você. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. A promessa é para todos quantos estão hoje, a todos quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Aleluia. É para todos. Não é um derramar, simplesmente um gotejar momentâneo. Não. Jesus disse que era um rio. Aleluia. Um rio que salta para a vida eterna. Aleluia. Aleluia. Uma fonte jorrando para a vida eterna. Glória a Deus. Rios de água viva que correrão no seu ventre. Não é para parar, não é para acabar, não é para reduzir, é para deixar o Espírito fluir, porque esta é a obra dele na igreja de Cristo. Aleluia. É claro que a obra do Espírito Santo, ela não é apenas o batismo, mas isso é uma das manifestações da obra de Cristo na nossa vida. A obra do Espírito Santo, ela é vitalícia, vai durar a vida inteira. Você vai ser batizado no Espírito Santo, vai ser cheio do Espírito Santo, e enquanto Cristo não voltar, ou não, você não partir desta vida, vai ter espíritos, vai ter experiências com o Espírito Santo para você experimentar. Aleluia. Porque esta obra é vitalícia. O apóstolo diz escrevendo aos Filipenses: aquele que em vós iniciou, começou a boa obra, a aperfeiçoará. Quando? Até o dia de Cristo. Aleluia. A obra não para por aqui. A obra é vitalícia. Ela vai durar enquanto a igreja durar. Aliás, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12, nos diz que essa obra aqui nunca será completa. Ele diz que em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas chegará um dia em que vier o que é perfeito. Aleluia. Aleluia. E quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Glória a Deus. Aí sim, quando vier aquele que é perfeito, as línguas cessarão. Por quê? Porque nós vamos falar com ele na mesma língua. Aleluia. Aí as profecias cessarão, claro, porque nós estaremos vivendo a realidade do porvir. Glória a Deus. Aí as curas cessarão, por quê? Porque lá não há morte, não há dor, não há tristeza, não há rancor, porque as primeiras coisas são passadas. Mas enquanto aqui estivermos, a obra do Espírito Santo é ativa, é viva, é atual e é para você. Aleluia. Glória a Deus. A promessa é para todos nós. Nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos. E o sinal bíblico, como recebimento do batismo com o Espírito Santo, é sim o falar em línguas estranhas. Mas não, irmão, eu tenho tantos anos de crente, eu nunca falei em línguas, mas eu sou batizado com o Espírito Santo. Olha, eu respeito a sua fé, mas você precisa aprender uma coisa. Se você acredita que já é batizado com o Espírito Santo, mas nunca falou em línguas estranhas, então o batismo com o Espírito Santo que você acredita não é o batismo bíblico. Nós temos que manter o equilíbrio entre a operação do Espírito Santo e a palavra de Deus. E na palavra de Deus, o único sinal de batismo com o Espírito Santo que permaneceu além depois do Pentecostes foi o falar em línguas estranhas. Então, por isso, nós pentecostais admitimos que alguém é batizado com o Espírito Santo quando ouvimos falar em línguas estranhas. Se você ler Atos capítulo 2, versículo 4, Atos capítulo 10, versículo 46, Atos capítulo 19, versículo 6, você vai ver as 3 referências de 4 que existem no Novo Testamento, de novos batismos com o Espírito Santo, e 3 das 4 está relatado por escrito que os cristãos falaram em outras línguas. E a 4ª, irmão, a 4ª está subentendido, não é relatado, mas diz que eles viram eles serem batizados do Espírito Santo.
Como é que eles viram? Como é que você vê? Como é que você ouve alguém dizer, foi batizado? Com base nas outras três, nós podemos inferir que a única forma é que falavam línguas. Por quê? Porque em algumas dessas três, em uma, perdão, falaram línguas e profetizaram, mas nas outras, todas falaram línguas estranhas. Então, um sinal do batismo do Espírito Santo bíblico é falar línguas estranhas. Se falar língua estranha, profetizar, curar enfermo, fazer maravilhas, amém, glória a Deus por isso. Mas se já falar em línguas estranhas, amém, também já está batizado com o Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. E por que línguas estranhas, irmão? Porque este foi o sinal de Deus, foi Ele que deu para nós. Ele é o autor da obra, não cabe a mim questionar e ensinar por que Ele não deu outro sinal. Ele deu este sinal, e se Ele deu este sinal, eu aceito por fé, porque é a palavra de Deus. Glória a Deus. Simples assim. A luz solar é uma evidência bíblica do batismo com o Espírito Santo. Por razões como já relatamos, possibilitar você acesso a uma comunhão com Deus, em que o teu espírito ora bem, ainda que o teu entendimento fique infrutífero. Então eu sou obrigado a buscar o batismo do Espírito Santo? Não, é democrático. Só que tem uma coisa, você é desafiado pela palavra de Deus a buscar uma comunhão mais profunda com Deus. Aleluia. E se você buscar uma comunhão mais profunda com o Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, Ele quer batizar você. Aleluia. Ele quer derramar esse batismo sobre a sua vida. E se você crê que Ele quer o melhor para a tua vida, se você crê que Ele tem o melhor para você, por que não receber o que Ele já deu para você? A promessa é para você, é para mim, é para todos quantos estão longe, é para tantos quantos Deus, o nosso Senhor, o chamaram. Se é para você, se está disponível, se só faz bem, por que não receber? Ele batiza ainda hoje. Você pode sair daqui batizado com o Espírito Santo, batizada com o Espírito Santo. Glória a Deus. Não precisa nenhuma manifestação, não precisa jogar casaco, não precisa pular, não precisa gritar, você só precisa crer no que diz a palavra de Deus. Aleluia. Se você crê, você pode receber. Se você crê que Ele é para você, esse batismo, você pode, sem ser batizado aqui mesmo, sentado no seu banco, na sua casa, orando ao Senhor na sua oração particular, você pode receber, basta você crer que é para você.